Olá, terapeuta integrativa. Eu ajudo terapeutas como você a acelerar os resultados dos seus clientes trabalhando com os números Grabovoi. Meu nome é Alma Tente. Eu sou especialista nos ensinamentos do cientista Grigori Grabovoi. Há mais de 7 anos de estrada, mais de 15 obras aí traduzidas. E eu gostaria de conversar com você hoje sobre um ponto que várias amigas terapeutas têm me trazido, que é sair desse círculo limitante, sair do ciclo limitante, sair de evasão, né, dos seus clientes nas suas terapias, né, clientes que começam e não terminam de fazer procedimentos, processos transformacionais, pacotes. É um ponto que várias amigas têm me trazido. E eu gostaria de trabalhar hoje, né, falar hoje sobre, inclusive, algumas dicas relacionadas com esse processo. Primeiro, por que ele ocorre, né? Por que ocorre esse tipo de processo? Por que várias pessoas, elas acabam desistindo, né, de dar continuidade a um trabalho, né, um processo dentro da terapia integrativa? E, uma vez entendendo esse motivo, né, que levam as pessoas a sabotarem, né, a pararem de fazer esse processo, a gente pode mudar esse círculo vicioso, a gente pode criar novas estratégias para a gente manter aquele cliente ali junto, né, conosco, para a gente conseguir fazer o processo, né, que começamos com ele. Porque, na verdade, o maior sentimento, né, de autorrealização de um terapeuta integrativo é quando ele realmente consegue ajudar aquela pessoa a atingir aquela situação favorável, né? Então, seja a resolução de um problema, seja manifestar algo, atingir aquilo que ela busca, trabalhando com aquelas práticas, né? Então, seja na área material, seja na área mental, seja na área psicológica, emocional e até mesmo espiritual. Então, qual que é o ponto aqui, né? O ponto é entender por que pessoas costumam iniciar um processo de terapia integrativa e elas acabam parando. O primeiro ponto que me veio muito, assim, uma das pessoas, né, que eu fiz atendimento inclusive é uma terapeuta também, já trabalhou muitos anos aí com terapia, e ela comentava isso de uma maneira muito forte, que eu acabei tentando entender um pouco mais a fundo por que isso costumava ocorrer, que é a vontade, a aspiração que todas as pessoas têm, todas as pessoas que muito provavelmente já foram no seu consultório, que está me ouvindo aqui agora, essa aspiração pela transformação, né? Também vindo um pouco na parte cultural, né? Nós brasileiros, a gente tem uma característica muito diferente de outros povos, né? A gente é muito sonhador, né? Então, muito provavelmente, nós somos o único país, ou um dos poucos países em que mais pessoas jogam, né, em jogos da sorte, loteria, enfim, né, a famosa Mega Sena aí da virada. Muitos buscam essa transformação urgente, essa transformação rápida. Isso é muito comum dentro do comportamento humano, principalmente nós aqui, né, na nossa cultura brasileira. A gente tem duas características, e isso não é questão cultural, eu acho que isso é uma questão mental mesmo, né? É uma questão da nossa estrutura neuronal. Nós temos dois tipos de comportamento quando nós não conhecemos algo. Nós temos a aversão ou nós temos o medo. Nós temos a aversão ou nós temos o medo. Grande parte das terapias integrativas, elas têm uma característica em comum. Elas são abstratas. Muitas delas, ou 100% delas, se eu não disser de 100%, é quase 100%, trabalham uma área além do mental. Trabalham uma área energética. E isso é algo um pouco delicado quando a gente leva para pessoas que não conhecem.
Então, quando a gente brinca sobre o famoso São Tomé, quase 100% das pessoas são como São Tomé. Quase 100% das pessoas precisam realmente de algo mais concreto, mais palpável, para que elas possam se entregar a um determinado processo, principalmente um processo de terapia integrativa, que é um processo transformacional, né? E nós sabemos que é. Então as pessoas elas costumam evitar um pouco esse tipo de abordagem por não conhecerem. E isso é totalmente normal. Isso é completamente compreensível, porque elas não vão se entregar em algo que elas não conhecem. Elas não vão fazer algo que elas não conhecem, algo que não faz sentido para elas, né? Então, o ponto aqui é que várias terapeutas que eu conheço, né, várias terapeutas que eu converso, até mesmo nos próprios treinamentos, né, das próprias terapias que elas têm no portfólio de atendimento delas, elas também não são muito orientadas sobre o porquê de determinadas práticas. Isso acaba impactando um pouquinho ela ter toda a bagagem teórica necessária, a bagagem até mesmo científica necessária, para que ela se respalde em caso de questionamentos. Por exemplo, no meu caso, em se tratando dos números Grabovoi, que eu acredito ser uma extrema, né, uma linha de trabalho da terapia integrativa extremamente eficaz. Quando eu faço, né, atendimentos, né, com várias pessoas, em diversos momentos há um questionamento sobre o que tem por trás, seja por curiosidade, seja porque a pessoa gosta do tema, seja porque a pessoa se sente, talvez tenha alguma dúvida, sente um pouco de insegurança. E qual que é o ponto aqui? O ponto é estar preparado também para ter explicações e explorar todo aquele conhecimento, né, que você como terapeuta adquiriu no momento que estava fazendo aquele determinado treinamento. Esse ponto é muito relevante, tá? Uma terapeuta, por exemplo, chegou para mim e comentou sobre uma cliente dela que não conseguiu terminar, né, o processo das práticas do Grabovoi justamente porque ela não tinha tanto conhecimento e que ela era tinha uma abertura maior para física quântica, porque ela estudava, enfim. Totalmente normal, totalmente compreensivo. E aí, naquele momento, eu perguntei para a terapeuta, e por que você não explicou teoricamente aquilo que você aprendeu, né? Aquilo que, né, eu mesma te ensinei sobre essas práticas? Nossa, Aloma, eu deveria ter feito isso e tal. Então, as pessoas, elas não são bobas, né? E que bom que elas não são, que bom que elas têm essa consciência. E elas vão questionar, e elas vão querer saber. Então, tudo que a gente puder coletar de informações teóricas, no caso da pessoa, né, questionar algum ponto em determinado tipo de procedimento terapêutico que você estiver fazendo, é extremamente importante, é fundamental que essa explicação seja plausível. Né? Claro, no nível da pessoa, porque também, se a gente vier com termos muito técnicos, né? A ciência do Grabovoi, por exemplo, é muito complexa. Eu não posso vir explicando sobre refração e reflexão múltipla, né? Da luz para poder explicar sobre o caminho informacional que está vindo, né, em direção à pineal daquela pessoa, né, à pituitária daquela pessoa, para ela manifestar aquilo que ela busca. Eu não posso entrar nesse nível de detalhe porque eu vou falar grego para ela, né? Mas se eu conseguir explicar no nível dela o que eu já fiz em diversos momentos e as pessoas se sentiram mais seguras, se sentiram mais acolhidas, se sentiram mais satisfeitas, isso é relevante, é importante e eu diria, querida amiga terapeuta, eu diria que é fundamental naquele processo, uma vez que haja aquele questionamento. Só que tem um outro público que realmente não vai perguntar e que também não vai ter muita afinidade com aquelas práticas, porque ele ou ela não conhece muito bem. Vai ter esse público, né? Então a gente tem aí dois tipos de clientes. A gente tem um cliente que questiona, a gente tem um cliente que está interessado em saber um pouco mais para ele se sentir acolhido, para ele se sentir seguro, para que ele possa se entregar para aquela transformação. E tem um outro grupo, que é um grupo que não pergunta, né? É um grupo que não sabe, obviamente, né?
porque trata-se de uma terapia em que em que o terapeuta foi treinado, né, e não aquela pessoa, mas dificilmente ela vai, né, ela ou ele vai perguntar. E como trabalhar com esse segundo público, né? Então, é muito importante você levar um acompanhamento em step by step da evolução daquela pessoa e relembrá-la sobre essa evolução. É muito interessante, gente, porque no caso de números de Grabovoi, já aconteceu situações isso é muito comum, é muito corriqueiro, da pessoa conseguir manifestar. Ela conseguiu chegar a uma grande parte daquela jornada que ela se propôs a fazer para mudar uma situação na vida dela e alcançar uma situação favorável. E no meu caso, né, usando os números aí do Grabovoi. E a pessoa já teve vários casos, tá? Não foram um nem dois. Vários casos da pessoa realmente alcançar, né? Da pessoa realmente manifestar. E ela não entende que aquilo é um processo de manifestação. Ela deixa para falar no final da nossa conversa, no final daquela sessão. E aí ela acha estranho eu começar a celebrar, né? Eu celebro mais do que aquela pessoa. E aí ela cai a ficha. Não, realmente, aconteceu. Realmente, eu manifestei, realmente, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e eu buscava isso. Isso estava dentro do meu, né, do que eu almejava, do que eu buscava, da minha meta, fazendo esse trabalho, fazendo esse processo. Então, as pessoas, elas têm que ser lembradas, né? Esse é o primeiro ponto, elas têm que ser lembradas sobre como que elas estão se transformando, como que elas estão alcançando os pequenos, né, baby steps daquele grande objetivo que elas almejam, né? Então elas têm que enxergar os degraus da escada antes de enxergar a escada por inteiro. E às vezes elas têm dificuldade em entender, né? Porque como todos nós somos muito imediatistas, todos nós somos, né? A gente não quer saber se a gente está na metade da viagem, a gente quer saber se a gente já chegou no destino. E esse ponto é um ponto que o terapeuta ele tem um papel muito importante de lembrá-lo, lembrar aquele cliente de que, olha, 30% do caminho já foi andado. Você está entendendo? Você viu isso? Olha que legal. Olha, 50% desse caminho já foi percorrido, né? Olha que bacana. Olha, 70%, quase 100% desse caminho já foi percorrido. Né? Teve um exemplo do Vitor. Gente, esse exemplo foi muito engraçado. O Vitor é um menino maravilhoso, muito simples, né? E ele estava fazendo as práticas, né? Fazendo um processo comigo para ajudar numa inflamação dos dois meniscos, né? Dos dois joelhos, porque ou ele teria que fazer cirurgia e ele não queria fazer cirurgia e a cirurgia poderia dar algum efeito colateral, enfim, ele queria evitar. Ou ele teria que ficar com essa inflamação, o que o incomodava bastante. A única prática, né, o único procedimento que ele poderia fazer para melhorar seria a fisioterapia, a qual ele já estava fazendo, né? Então, essas práticas, né, do Grabovoi poderiam acelerar esse processo que ele estava fazendo, voltado para a fisioterapia. E tá tudo certo, ele começou a fazer o processo comigo. Quando ele eliminou a inflamação do joelho, direito, se eu não me engano, eu acho que era o direito. Primeiro que ele não acreditou no médico, então ele pediu poder refazer os exames. E segundo, que ele foi me contar no final da nossa sessão. E eu quase, né, eu brinco, né, quase dei uma voadora, né, eu quase sacudi, assim, o Vitor, e falei assim, poxa, a gente tá fazendo esse processo, olha que bacana, você já alcançou 50%, um joelho, né? Já tá completamente recuperado, né? E você deixa pra me falar isso no final? Vamos celebrar junto, né? Então ele sorriu assim, um pouco sem graça, foi o comportamento dele. Eu percebo que isso é muito comum nas pessoas, né? Uma prática muito interessante que você como terapeuta pode fazer, e é uma prática que você pode fazer
né, de uma forma simples, usando um caderno, né, um caderno novo, seja pequeno ou grande, da forma que você desejar, ou você pode fazer um arquivo Word mesmo, no computador, né, mesmo que você não tenha tanta afinidade com programas de computador. No meu caso, eu gosto mesmo de um Excel, eu gosto de uma planilha, eu faço esse controle em forma de planilha. Você pode fazer o diário da transformação, né? Então é o diário daquele cliente que você está fazendo um processo, seja um pacote de terapias ou um processo específico voltado para uma terapia específica. Você pode fazer o diário da transformação. Colocar todas as informações da trajetória de recuperação daquele cliente, né, de terapia integrativa, né, que ele está fazendo junto com você. Então você pode colocar, obviamente, né, o nome completo dessa pessoa. No meu caso, eu gosto também de colocar a trajetória, né, um background dele, a trajetória, o que ele fez. No meu caso, que trabalha a parte consciencial, eu gosto muito de saber se ele já teve contato com outras práticas, trabalhando a parte consciencial, trabalhando o nível de consciência, né? Trabalhando a expansão de consciência, que é o caso de práticas de yoga na linha espiritual, que é a parte da meditação, né? E outras práticas voltadas para isso. Então, eu gosto também de coletar as informações pregressas, né, de toda a trajetória daquele cliente antes, né, e não é nada complexo não, tá, gente? Se fez, se não fez, o período que fez, se paralisou, né, se parou de fazer aquela prática, há quanto tempo não faz aquele tipo de prática. No meu caso, eu gosto de coletar esse histórico. Mas no caso de outras práticas de terapias integrativas, você pode fazer um relato, né, coletar essas informações do momento em que você começa a fazer o processo com aquele cliente até o momento que você finaliza aquele pacote específico. E se ele tiver interesse em fazer outros pacotes, né, você já tem aquele histórico sobre aquele cliente. É como se fosse um paciente, né, na medicina convencional mesmo, tem a fichinha ali. Então é importante também ter o diário da transformação. E como que funciona esse diário? Você vai colocar, obviamente, né, o nome completo daquele cliente, você vai colocar a data daquela sessão que você fez com ele, enfim. Então você vai colocar os pontos que ele trouxe, a conversa, né, com ele, eu costumo nomear de inputs, né, os inputs que ele trouxe. Você também pode colocar algumas observações suas, como terapeuta, em relação a ele, né, que é o diagnóstico. Né? Então, no meu caso, eu coloco cada uma dessas informações numa coluna diferente do Excel, né? Então, o diagnóstico, que são as suas percepções que você tem em relação àquela pessoa, se ela tem alguns bloqueios, se ela tem algumas limitações, a causa raiz daquele problema que ela está passando, porque ela vai te falar sobre o sintoma, ela não vai te falar sobre ela, como que você está interpretando isso, e o mais interessante, os resultados até aquele momento, naquele processo que ela está fazendo, que ela ou ele já alcançou, né? Então, relatar esses pequenos resultados são muito relevantes. E alguma observação, se houver alguma observação. Então, o nome completo, a data, né, aquela data daquela sessão, são os inputs, né, que aquele cliente trouxe, o seu diagnóstico, né, sobre ele, alguma informação que você está vendo mais profunda, que não está no nível superficial, que não está no nível daquilo que ele está trazendo, que obviamente você vai ter. Os resultados que ele já alcançou até aquele momento, às vezes são resultados que ele vai trazer naquele mesmo dia, né, para você, e alguma observação, se houver. Esse diário da transformação ele é muito importante não só para você ter um controle, sobre o histórico, né, e a evolução transformacional daquele cliente, mas ele também serve como uma ferramenta muito eficaz para que você possa compartilhar com o seu cliente, relembrando as pequenas melhorias transformacionais que ele já alcançou trabalhando aquela terapia. Então, esse diário da transformação, ele é útil também para você mostrar essas informações e relembrar o seu cliente de que, olha, no início das nossas sessões, você estava assim,
né? Então, com a evolução das sessões, com mais 2, 3 sessões, sei lá, 4 sessões, seja, né, quantas sessões, você já está em outro patamar. Você não obteve 100%, mas olha, 50%, que seja 30%, que seja 70%, que seja 80% ou 90% da transformação que você buscava, fazendo, né, do benefício que você buscava, fazendo essa terapia específica, ou esse pacote específico, esse combo de terapias, você já alcançou. Então, levar isso para o cliente, isso é muito interessante. Isso mostra o seu comprometimento com o resultado dele. Eu acho que isso é bem relevante. Isso mostra que você está na jornada junto com ele, você está de mãos dadas com ele, porque o sucesso dele é o seu sucesso. Você já sabe disso. Você tem isso dentro de você, que eu sei, que o sucesso dele é o seu sucesso. Eu sei que você vibra com a vibração dele, eu sei que você vibra com o sucesso dele, mas às vezes a gente precisa de algo mais concreto para mostrar para ele, né? Para mostrar para ela, para mostrar para esse cliente de que você tá junto, você tá de mãos dadas, né? Que o sucesso dele é o seu sucesso. E às vezes você precisa de mostrar fisicamente mesmo, mostrar através de um histórico, né? Mostrar, você não precisa abrir o caderno, né? Mas você pode relembrá-lo. Olha, eu tenho tudo documentado, né? Então, nas nossas primeiras sessões estava assim, assim, assado, agora já tá assim. Olha a evolução. Olha como que você tá. Isso apenas com X sessões. Olha onde você pode chegar com Y sessões. Então, eu acho que levar isso para ele mostra o comprometimento, mostra que você está de mãos dadas e mostra aumenta a credibilidade do seu trabalho. Eu acho que mostra uma seriedade maior do seu trabalho em relação a esse processo que ele está passando de transformação. Mostra que você também se sente responsável por isso. Gera também um ponto interessante que eu acho muito legal, principalmente em práticas de terapias integrativas que são abstratas, e nós sabemos que são abstratas, mostra a sua transparência. Essa palavrinha, ela é muito relevante porque quando você é transparente com o seu cliente, gera um laço, e é um laço muito forte, tá? É um laço que garante não só ele se entregar àquela prática, ele se entregar àquilo que você está oferecendo para ele, como uma fidelização daquela pessoa. Gera a transparência, no meu ponto de vista, ela gera um laço, que é um laço de confiança. Quando você se entrega para um terapeuta integrativo, quando alguém se entrega, ali deitado na sua maca, ali sentado no seu consultório, na sua clínica, essa pessoa, ela se entrega muito mais, ela tem uma capacidade de entrega muito maior do que se ela for para um médico convencional ou um psicólogo convencional. Por quê? Justamente por esse caráter abstrato das terapias integrativas. Então, alguém para estar com você é alguém que confia em você, alguém que se abre para uma transformação interna e alguém que está disposto a cavar o que não tem de bom dentro dele para fazer essa transformação. E essa aliança, esse laço que eu gostaria de compartilhar, que eu vejo muito isso, muito forte, inclusive com pessoas que fazem, né, todos os dias aí esse trabalho voltado para os números de Grabovoi. Esse laço é um laço de confiança, é um laço muito, muito forte, é um laço de afinidade, vai além do profissional, vai além do clichê, vai além do toma lá, dá cá, vai além de uma prestação de serviço. A gente sabe disso, né? A gente sabe que a terapia integrativa ela vai muito além da prestação de serviço, mas quando é esse além, essa forma que o terapeuta visualiza, que você visualiza, ela também é visualizada pelo seu cliente, aí vocês fecham um círculo, né, um laço de confiança. E esse laço, ele vai favorecer muito essa caminhada junto, essa trajetória em conjunto. Então,
criar esse laço é um papel seu. Ele não vai criar esse laço por você. Agora, claro que existe o papel energético do ponto de vista de afinidade. Tem pessoas que têm mais afinidade com determinados tipos de terapeutas do que outro, e tá tudo certo. Tem a questão de afinidade, né? Tem a questão da afinidade intrínseca, de bater o olho naquela pessoa, naquela primeira sessão você já, né, se identificar. Mas nós estamos falando aqui de um tópico um pouquinho além, da pessoa começar o processo e ela paralisar, e ela não questionar sobre o processo. Então, claro que o terapeuta fica perdido. É claro que você também já deve ficar perdido, eu também já fiquei perdida. É claro, mas quando a gente constrói esse laço de confiança, a conversa muda. A sua compatibilidade com aquele cliente, ela fica diferente. Independentemente se ele vai fidelizar, se ele vai fazer outros pacotes, se ele vai voltar ou não. Mas a confiança ali, pelo menos naquele pacote que você fechou com ele, ou naquelas práticas que você tá o assessorando, aquelas sessões, ele vai se entregar para concluir aquele processo transformacional. Porque ele não pode se sentir enrolado. E é por isso que as pessoas, elas realmente, elas não são etéreas, né? Como nós que trabalhamos o etéreo, como nós que trabalhamos o energético, que eu me incluo também nesse time, né? Que trabalha o energético. As pessoas, elas são fatos e dados. Elas precisam de ver para crer. Né? Então, esse comportamento, né, essa mudança de abordagem, a elaboração do diário de transformação, ele pode potencializar a fidelização. E quando eu falo fidelização, eu não estou falando da fidelização do cliente como cliente. Eu estou falando da fidelização daquela pessoa que ela vai se permitir finalizar um processo de transformação. Porque ela está ali com você para fazer a transformação. Ela está ali para poder fazer algo diferente, para viver algo diferente, né? Para se transformar. Então, esse laço, ele é fundamental, porque senão ela vai abandonar o barco, e vai mesmo, né? Como várias amigas minhas já comentaram. Um outro ponto muito relevante é abrir o leque para ter um número maior de portfólio de terapias integrativas. A gente vê aí várias, né, desde a acupuntura e homeopatia, que são mais antigas, né, temos aí Theta Healing, Barra de Axis, a yoga também, que é milenar, a própria prática de meditação, o pranayama também, massoterapia, algumas pessoas trabalham com constelação familiar, shiatsu, né, a cristaloterapia, outros tipos de terapia, cromoterapia e outras mais, sonoroterapia, o próprio reiki também, que é milenar, né, que é uma prática mais antiga, né, então assim, existe um leque, e eu vou falar uma coisa para você, querida terapeuta aí que tá me ouvindo, quanto maior o seu leque, melhor. Por quê? Grande parte dos clientes, eles não se preocupam com qual terapia você está atuando. Claro, existem alguns que têm mais afinidade com algumas ou têm um pouquinho de preconceito com outras devido ao ceticismo, que é comum. É comum porque são abstratas, né? E isso é completamente compreensível. Mas um ponto aqui é que quanto maior o seu leque, maior a sua versatilidade, a sua capacidade de trabalhar com diferentes perfis, diferentes problemas, atuando de uma maneira mais completa. Então, existe um grupo, sim, que vai ser adepto a alguns tipos de terapias e vai ser um pouco avesso a outras terapias. Mas existe uma esmagadora maioria que não se preocupa com qual tipo de prática você está fazendo com ele. Se ele confia em você como terapeuta, se ele confia em você como terapeuta, ele vai entrar no seu consultório e vai falar, o meu problema é esse. E o que você pode fazer para me ajudar? Ele não vai te questionar qual tipo de terapia você está aplicando nele. E você vai selecionar quais são. Então, qual que é o ponto aqui? O ponto é você ter três esferas específicas de terapias para trabalhar com o seu cliente. E quais são? Né? Quais são elas? A primeira é uma esfera mais voltada para corpo, para a parte física.
A segunda esfera são terapias que trabalham mais a mente. E a terceira esfera seria um grupo de terapias que trabalha mais as emoções e a parte energética. Quando a gente trabalha, a gente consegue ter um portfólio com essas três esferas, a gente consegue cercar mais os problemas daquele cliente e potencializar, acelerar resultados daquele cliente. Então, se por exemplo você trabalha com yoga, com shiatsu, né, que são práticas que trabalham um pouquinho mais a parte corporal, você pode colocar uma ou mais dessas práticas dentro de um pacote. Então, é muito comum, né, serem criados pacotes de atendimento, e aí nesses pacotes você pode colocar uma ou mais voltadas para a parte corporal. E, ao mesmo tempo, você também pode colocar uma ou mais práticas, né, uma ou mais tipos, né, de terapias voltadas para a parte mental. Por exemplo, os florais, ou, por exemplo, a fitoterapia, são mais voltadas para a parte mental, né, para a parte interna, um pouquinho mais mental, e um pouquinho emocional também. E uma terceira esfera, um terceiro grupo, né? Você pode aplicar uma ou mais dessas terapias dentro de um pacote de sucesso, seriam terapias voltadas para a parte energética, né? Um exemplo seria o Reiki, né? Ou seria a barra de Axis, ou seriam os próprios números Grabovoi, ou seja, práticas que trabalham a parte mais profunda, a parte mais energética. Quando a gente começa a trabalhar essas três esferas, a gente começa a trabalhar corpo, mente e emoções né, energia. Dentro de um mesmo pacote, a gente consegue acelerar. Porque nós somos energia, né? Nós somos energia condensada, né? Nós somos energia condensada, o nosso corpo. Mas nós temos essas três esferas. Nós temos essas três esferas. Então, claro, pode chegar um momento, pode chegar um tempo em que a gente seja pura energia mesmo, pura luz. Mas até chegar lá, a gente ainda tem essa parte física e material. Então, quando a gente começa a trabalhar terapias que abraçam também essa parte física e material e também abrangem a parte mental e, por fim, elas selam, né? São terapias que selam com a parte energética e emocional, a gente consegue abranger três esferas que aceleram resultados do ponto de vista da terapia integrativa e complementar. Então, você consegue trabalhar os três. Nas próprias práticas que eu levo, né, para as pessoas voltadas para os números de Grabovoi, por exemplo, eu não trabalho especificamente somente a parte interna. Eu trabalho também a parte externa. Eu consigo fazer essa jogada de também trabalhar a parte externa, né, de também trabalhar a parte material e física. Adaptar essa ciência para trabalhar a parte material e física, para a pessoa não ficar ali só no etéreo, né? Porque nós também somos vida prática, nós também somos o dia a dia. Então é importante a gente se abrir para construir, né, no caso das terapias, construir pacotes que levem ao cliente trabalhar também de forma prática dia a dia, levando a ele ter resultados mais práticos e mais consistentes. Então, nem tudo é só etéreo e nem tudo é só físico, né? E é por isso que as terapias integrativas elas vieram justamente para poder fazer esse complemento do que já existe do físico, que é a medicina convencional, o complemento do que já existe no mental, no psicológico, que é a parte da psicologia, né, como um todo, né, incluindo psicanálises e outras análises, né, e outras linhas da psicologia. O ponto é tentar abranger tudo isso, tentar abraçar tudo isso, porque como terapeuta integrativo, você vai entender o que eu estou dizendo. No meu caso, eu penso assim como você, não importa de onde veio, não importa de onde veio aquele benefício, o benefício aconteceu. Aquela pessoa alcançou aquele resultado que ela almejava. Então, não importa se ela está fazendo um trabalho
dentro da medicina convencional, se está fazendo dentro da psicologia convencional e se também está atuando na terapia integrativa. O nosso papel, né, me incluindo, né, eu que trabalho com os números de Grabovoi, é justamente abraçar, complementar as arestas, né, que faltam para fechar um círculo, né, um círculo ou uma esfera de transformação. Então, aquela pessoa, muitas vezes, ela não vai importar o que você está trabalhando. Ela tem um problema e fala assim, olha, eu já estou até fazendo tratamento, olha, eu já estou até no psicólogo, ou então, enfim, tomando, né, algum medicamento no caso de casos mais simples, né, que a pessoa mesmo toma, mas eu estou com esse tipo, né, de situação aqui e eu gostaria de ajuda. Eu estou aqui pedindo ajuda. Então, muitas vezes, eles vão pedir ajuda. Eles não vão questionar A mais B porque eles não são especialistas. Eles não são terapeutas. Então é a mesma coisa, o próprio paciente, né, da medicina convencional chegar lá e questionar o tipo de tratamento que está sendo passado para ele, não vai questionar. Ele tem um sintoma, ele tem uma dor e ele está precisando de resolver aquele problema, né? E aí o médico vai passar aquilo que ele acha que deve passar, assim como o homeopata, assim como o acupunturista, assim como um terapeuta integrativo como você, que vai também passar conduzir aquele cliente, né, em um pacote de sucesso para que ele alcance resultados almejados e, se o problema for mais complexo, para que ele ajude a resolver grande parte daquele problema e alcançar aquele resultado que ele almeja. Então, o ponto aqui é justamente levar transparência, né, o jeito mais bem-sucedido, né, de criar o laço de confiança que você precisa com o seu cliente, levar a transparência que ele precisa, mostrar em step by step os níveis, né, de evolução dele naquele tratamento, naquelas sessões, naquele processo que ele está passando com você, seja naquele pacote ou as sessões avulsas que ele esteja fazendo com você. Essa transparência ela é fundamental. E um outro ponto é construir pacotes de sucesso, incluindo esses 3 ingredientes mágicos para levar a aceleração que o seu cliente merece. São terapias que abrangem a parte corporal, terapias que abrangem a parte mental e terapias que abrangem a parte emocional / energética, né? E lembre-se sempre, né? Lembre-se sempre que você tem um compromisso magnífico aí nesse novo tempo, né, que a gente está vendo tantas transformações, tanta vibração alta, né, no planeta. Então, você é um agente, né, para levar essa vibração para todas essas pessoas, né, que confiam no seu trabalho e que te procuram, né? Isso é maravilhoso, isso é sensacional, né? No caso do diário de transformação que eu tinha comentado aqui nessa oportunidade aqui com você, não se preocupa se você não tem tanta afinidade, computador, planilha, essas coisas e tal. Um caderninho já vai, né? O que as terapeutas que fizeram treinamento comigo, elas são ótimas, né? Não, Aloma, como é que eu faço com essa planilha, né? Foi muito engraçado esse dia, né? Como é que eu passo para a direita aqui, para a esquerda e tudo? E aí elas, não, eu prefiro o caderninho mesmo. E aí elas fizeram o caderno delas, que é um caderno para que elas tenham o controle daqueles clientes que estão fazendo um processo com elas. No nosso caso, foi sobre os números de Grabovoi e você pode aplicar para qualquer terapia que você trabalhe. Isso é maravilhoso. Não esqueça. E aí não se esqueça de sair daqui agora, depois dessa nossa conversa, e fazer esse diário de transformação para o seu cliente. Ele merece. A construção desse círculo de confiança, de transparência, de profissionalismo, é tudo que ele merece e tudo o que vai favorecer ele se manter nesse trabalho junto com você até ele se autotransformar. Então, espero que você esteja junto com a gente nos próximos vídeos, nos próximos conteúdos. Não deixe de compartilhar com aquelas pessoas que você acha que todas essas dicas sejam valiosas, né? Esteja com a gente, porque tem muita novidade aqui no Sempre Fluindo. Eu tenho certeza que vai ser de grande valia para todo esse trabalho magnífico, né, que você faz como terapeuta integrativa. Um grande abraço e nos vemos na próxima. Tchau, tchau.